Olá pessoal que acompanha o Portal Gerais News, eu sou o Pedro Veríssimo e hoje estou com o médico cardiologista Éder Tadeu. Ele que vai nos contar um pouco sobre o mundo do nosso coração. Vamos saber como cuidar do nosso coração? Tudo bom, Éder? Tudo bem, Pedro? É um prazer te receber aqui, poder falar um pouco dessa especialidade que eu tanto amo, que é o coração, a minha especialidade. Não só tratar, mas prevenir os problemas cardiológicos para que as pessoas possam ter mais saúde, possam viver melhor e possam ter um coração mais saudável. Com certeza. Vamos lá, sinais e sintomas. Vamos começar já por esse tópico. Quais são os principais sinais de que o coração já não anda bem? A gente tem que ficar muito atento, Pedro, em tratando de coração, de alguns sintomas que são muito clássicos e chamam a atenção para problemas cardíacos. Principalmente a dor no peito. É uma dor mais em queimação, um aperto, não é aquela dor empontada que é mais característica, é uma dor mais em queimação e aperto. Uma falta de ar, principalmente aos esforços físicos, a prática do esforço gera aquele cansaço. Outros sintomas também que podem vir associados, tontura, principalmente as mudanças de posição, desmaio sem nenhuma outra causa aparente. Então são todos sinais e sintomas que podem chamar atenção para um problema cardíaco, que deve mobilizar esse paciente, essa pessoa a procurar um atendimento médico. E é importante nessa avaliação também saber diferenciar, né, doutor, o que é ansiedade, o que é um possível infarto, né? Sim, nos dias atuais, infelizmente, a ansiedade desse mundo moderno que a gente vive, de muita notícia, de muita informação ao mesmo tempo, acaba confundindo muitas vezes. E grande parte desses sintomas estão associados realmente à ansiedade. Mas como é muito difícil para a própria pessoa diferenciar uma coisa da outra, o ideal é que se procure um atendimento. Mesmo que seja um atendimento no posto de saúde, pelo clínico geral, ele vai ser avaliado. O clínico geral vai ter a condição de fazer esse primeiro atendimento e observar se existe ou não algum sinal de gravidade, algum critério de gravidade. Caso seja identificado, certamente o paciente vai ser conduzido para o hospital, onde ele vai ser melhor assistido naquele ponto, fazer a propedêutica, os exames que forem necessários e o tratamento também que for adequado ao caso. Maravilha. E em relação a esse cansaço, essa falta de ar, muitas pessoas acostumam com isso, né? Vão acostumando, eu sou assim, eu tenho isso desde quando eu nasci. É importante prestar atenção e ir no médico, né? Muito, especialmente nas pessoas que têm o que a gente chama de fatores de risco cardiovasculares. Quais são esses? Os principais: hipertensão, diabetes, colesterol elevado, uso do cigarro, tabagismo, excesso de peso, sedentarismo. Então, as pessoas que têm esses fatores de risco, e quanto mais fatores de risco associados, maior o risco que aquela pessoa tem de ter um determinado problema cardíaco. A pessoa não deve acostumar a falar, não, sempre que eu faço esse esforço eu sinto dor. Sempre que eu faço esse esforço físico, eu fico muito cansado. Nem sempre isso é normal. Como eu disse, né, na presença desses fatores de risco, deve-se procurar esse atendimento para fazer o início de um tratamento adequado, de um diagnóstico adequado e ver realmente o que a pessoa tem. E observando se tem realmente algum problema, tratar é sempre melhor do que esperar a consequência. E em relação à prevenção, check-up, é importante sempre estar fazendo. Só que a pessoa tem aquela ilusão na cabeça que cardiologista, neurologista só vai quando sente dor. E isso não é verdade, né? É um mito, é um mito. Realmente deve-se procurar antes de ter um determinado problema. Porque às vezes, quando se procura com um problema, a pessoa vai sair com uma sequela, que vai limitar a condição de vida, vai limitar a qualidade de vida. O ideal é que se faça essa avaliação periódica, anual, precedendo o início de atividade física, inclusive. Deve-se fazer essa avaliação cardiológica antes de iniciar a atividade física, seja academia, seja caminhada, para que seja feita uma avaliação específica daquele paciente, daquelas condições, daqueles fatores de risco que a pessoa tem, para tentar diagnosticar o mais cedo possível algum problema. Caso não tenha nenhum problema, o que a gente espera realmente não ter, o nosso objetivo é que as pessoas não tenham nenhum problema cardíaco, que a gente possa prevenir, estabelecer um estilo de vida saudável, adequado, para que se prolongue a vida, que se tenha uma vida com mais qualidade e com menos problemas, não só cardiológicos, mas de todas as outras áreas. Com certeza. E não tem idade, né, doutor? Pode vir de criança a adulta, a idoso, pode vir todo mundo consultar. Exatamente, exatamente. Infelizmente, nos dias atuais, os problemas cardíacos têm acontecido mais precocemente. Até pouco tempo, eram problemas mais comuns dos idosos, dos adultos já em idade um pouco mais avançada. Infelizmente, nos dias atuais, o ritmo de vida, padrão alimentar, esses problemas cardiológicos têm acontecido cada vez mais precocemente. Hoje nós observamos pessoas de 20 anos sendo portadoras de hipertensão, pessoas de 30 anos tendo infarto, morte súbita, com muita frequência, que não acontecia antigamente. Ou seja, o estilo de vida nosso hoje não é o de nossos pais, dos nossos avós. Então nós precisamos também nos comportar dessa maneira, prevenindo quanto mais cedo, diagnosticando quando tem algum problema, quanto mais precocemente possível e tratar. Doutor, histórico familiar.
As pessoas, eu, por exemplo, tenho na minha família uma centena de pessoas que têm problemas cardiovasculares, sejam de vários motivos. É importante ficar atento ou não? O histórico familiar não tem importância? É muito importante. A ocorrência de casos cardiológicos na família oferece à pessoa um risco maior de ter. Tem algumas doenças que são realmente de transmissão genética. Passa de pai para filho, de avô para pai e assim sucessivamente. Então, na ocorrência de problemas cardíacos na família, sejam eles quais forem, infarto, tem alguns problemas genéticos específicos também, algumas doenças genéticas, ocorreu na família, a gente deve procurar mais precocemente, mesmo na ausência de sintomas, mesmo estando bem, aparentemente bem, deve procurar essa atenção especializada para prevenir e, se for possível, diagnosticar o mais precocemente possível. Maravilha. E doutor, em relação aos check-ups, tem alguns exames assim que você fala, Pedro, esse e esse são os mais utilizados na medicina e comprovam se a pessoa tem ou não algum tipo de problema? Existe uma série de exames, Pedro, que podem ser implementados. A gente faz uma avaliação individualizada do paciente, do perfil do paciente, faixa etária, a ocorrência de fatores de risco ou não, a história familiar ou não, mas existe uma série de exames. Dentre eles, que se pode citar, são muito importantes na avaliação cardiológica, podemos citar o teste ergométrico, que é o teste de esteira, o ecocardiograma, que propicia a avaliação do coração, válvula, sopro, tamanho do coração, problemas de Chagas, que infelizmente são comuns na nossa região, problemas reumáticos que acometem o coração, Holter, que avalia batimentos cardíacos, arritmias, o mapa 24 horas, que avalia variações de pressão, ou seja, existe uma gama de exames. Essa avaliação vai ser individualizada dependendo do perfil do paciente, mas deve-se sim procurar o mais precocemente possível. Maravilha. Doutor, foi bom você ter tocado em relação a Chagas, porque tem um ouvinte nossa, né, uma telespectadora, que falou assim, o nome dela é Rosa, Maria Rosalina, mas ela disse que não gosta desse nome, fala, chama de Rosa. A Rosa, ela tem a Chagas, e a Chagas dela evoluiu para o coração. Eu queria que você explicasse como que funciona a Chagas, porque pelo que ela me falou, ela tinha essa chaga no sangue, e aí passou para o coração. Se tiver algo de errado, você analise aí e fala para os nossos telespectadores. Mas passou para o coração e parece que não tem tratamento, ou tem um tratamento, mas não é aquele eficaz para a cura, diferente se fosse no sangue. A pergunta é essa, eu não sei se deu para entender. Sim, deu para entender bem. Doença de Chagas, infelizmente, costuma desenvolver para casos graves quando o acometimento é cardíaco. Infelizmente, no passado, não um passado muito longínquo, as pessoas tinham muito contato com o barbeiro, que era contaminado pelo protozoário e contaminava as pessoas. Provoca uma reação do próprio sistema imunológico, a presença desse protozoário no nosso organismo, no organismo das pessoas. Em algumas pessoas, a gente não sabe por qual motivo, desenvolve uma reação imunológica. Essa reação imunológica faz com que esses anticorpos ataquem o coração. O fato desses anticorpos atacarem o coração, reconhecerem o coração como um corpo estranho, faz com que eles ataquem o coração e promovam a dilatação do coração. O coração ele fica maior, o coração inchado, o coração mais fraco. Felizmente, nos dias atuais, a gente tem visto pouco isso acontecer, porque diminuiu muito essa contaminação, justamente pela melhora das condições de vida das pessoas. Mas desses pacientes já um pouco mais velhos, que tiveram contato na infância, nos anos 60, 70 foram contaminados, ainda tem muitos ainda que convivem com a doença de Chagas. A doença de Chagas acomete muitos órgãos, intestino, esôfago, provocando problemas gastrointestinais também graves, muita dificuldade de deglutição, de digestão, mas o principal problema associado à doença de Chagas é a Chagas de acometimento cardíaco. Esses casos, muitos evoluem, como eu disse, para esse coração grande, esse coração inchado, para o qual não se tem um tratamento curativo. Existe uma série de medicamentos atualmente que são utilizados para insuficiência cardíaca, que é o problema que a Chagas leva, mas não é um tratamento curativo. Infelizmente, em grande parte das vezes, é um tratamento paliativo. E, infelizmente, muitos pacientes não se adaptam ao tratamento, inclusive, e muitos vêm a falecer. Como eu disse, atualmente, graças a Deus, essa incidência tem diminuído bastante das doenças de Chagas. As pessoas que já convivem há muitos anos com a doença de Chagas já se estabeleceram aí com os médicos que acompanham essas dosagens adequadas dos medicamentos e conseguem conviver com esses problemas mais tempo. A gente tem que trabalhar sempre na prevenção. E a prevenção é justamente a melhora nas condições de vida, socioeconômicas, de moradia, justamente para evitar o contágio com o barbeiro. Esse é o melhor tratamento que se pode existir. Pressão alta pode ser controlada apenas por hábito ou não? Pressão alta, o primeiro ponto é estabelecer: o paciente é hipertenso, sim ou não. Estabelecendo-se que ele é hipertenso, a gente parte de alguns pressupostos. O primeiro, modificação do estilo de vida, mudança no padrão alimentar.
ingestão de bebida alcoólica excessiva, alguns alimentos que provocam a elevação da pressão, prática de atividade física regular, precedida pela avaliação cardiológica, perda de peso. Isso tudo, muitas vezes associado, que a gente considera tratamento não medicamentoso, resolve. Em grande porcentagem das vezes resolve. A pessoa deixa de ser hipertensa ou controla a hipertensão sem a necessidade dos medicamentos. Quando isso sozinho não consegue controlar a hipertensão, aí faz necessário o início de algum medicamento. Aí existe uma gama de medicamentos antihipertensivos que vão ser escolhidos de acordo com o perfil do paciente. Se é um paciente mais jovem, se é um paciente mais velho, se é homem, se é mulher, a etnia, existe uma série de medicamentos. A grande parte das vezes a gente consegue controlar a hipertensão com esse tratamento não medicamentoso, aliado ao tratamento medicamentoso, que também é muito efetivo. Perfeito. Quem tem diabetes tem mais risco de desenvolver um problema cardíaco ou isso é mito? Infelizmente, sim. A resposta é sim. O diabetes é uma doença crônica, assim como a hipertensão e outras várias, que provoca alterações na microvasculatura. O que é isso? São os pequenos vasos do corpo inteiro. E o coração também, ele é nutrido por esses pequenos vasos. E o diabetes, principalmente o diabetes de longo prazo, mal controlado, provoca obstrução, entupimento nesses pequenos vasos. Quando acontece no coração, acomete as artérias do coração, chamadas artérias coronárias. Essa obstrução dessas artérias coronárias pode provocar infarto, pode provocar morte súbita, pode provocar arritmias, pode provocar uma série de problemas cardíacos. O diabetes, infelizmente, é um dos principais fatores de risco associados a problemas cardíacos. Então precisa ser diagnosticado, o primeiro passo, e tratado. Perfeito. Falamos de diabetes e veio na minha mente o colesterol. E também tem aquela ideia de, vixe, o colesterol está alto. Espera aí, qual o colesterol? O bom, o ruim? Tem isso, doutor? Tem isso também. O colesterol, todos nós temos colesterol. Às vezes tem essa impressão de que não ter colesterol é bom. Não é bom. Precisa ter colesterol. Colesterol, o organismo precisa dele para uma série de reações metabólicas, endocrinológicas, então ele é utilizado como substrato para o organismo também. Não se pode ele acima dos valores de referência. Existe colesterol bom? Existe colesterol ruim? Sim, existem os dois. O colesterol bom, o ideal é que ele esteja alto, claro, e o colesterol ruim, que ele esteja baixo. E que os valores do colesterol total sejam mantidos abaixo da linha de referência. Então deve-se realmente ter esse acompanhamento. O clínico geral mesmo consegue fazer isso muito bem, fazer essas dosagens seriadas e ver o que precisa fazer ajustar para que se atinja as metas. Muitas vezes, como eu disse, assim como acontece para a hipertensão, para o diabetes, o controle alimentar é muito importante. A prática de atividade física, o bom condicionamento físico, isso tudo ajuda muito. Muitas vezes só isso propicia o controle desses níveis. Quando não é possível somente com isso, existem também os medicamentos para isso que podem ser implementados para se manter as metas dentro dos estabelecidos. Maravilha. Doutor, hábitos de vida agora, né? É sempre importante a gente observar a forma que a gente vai levando a nossa saúde. E quando fala em saúde, fala em alimentação, fala em atividade física, em toda essa gama de atividades que a gente realiza durante o nosso dia. O estresse pode causar infarto? O estresse, fala-se muito sobre isso. Existem estudos em andamento em relação a isso, mas não se mostrou diretamente uma relação do estresse como um provocador, como um estimulador para o infarto. Porém, o estresse, nos dias que a gente vive, ele vem associado a muitas outras coisas. As pessoas são hipertensas, as pessoas deixam de se alimentar adequadamente, as pessoas deixam de fazer atividade física, ganham peso, tudo isso porque vivem um ambiente estressante. Um ambiente de muita cobrança, um ambiente de muita informação ao mesmo tempo, sono inadequado, uso de cigarro, uso de bebida alcoólica, tudo isso está relacionado com o estresse. Então o estresse ele potencializa outros problemas que em conjunto tornam um grande problema e pode trazer realmente consequências drásticas para o coração, assim como para vários outros órgãos e comprometer muito a vida e principalmente a qualidade dessa vida. Você foi incisivo, porque as próximas perguntas iam ser sobre se dormir mal faz mal para o coração e se o cigarro faz mal. E, obviamente, o estresse, como você diz, ele talvez não proporcione isso diretamente, mas os seus associados podem proporcionar um mal à saúde. E por falar em cigarro, estamos na onda agora do tal do cigarro eletrônico. Muitos jovens chamam de vape. Vape. Doutor, o cigarro eletrônico faz mal para o coração? Para o pulmão a gente já sabe, isso é indiscutível, mas e para o coração? Infelizmente também faz mal. Tem-se uma falsa ideia de que o cigarro eletrônico não faz mal, mas ele faz muito mal. Especialmente porque ele é utilizado com muita frequência. O cigarro eletrônico ele tem nicotina. É por isso que quem fuma gosta. É a nicotina. Ela é uma substância que causa alta dependência.
Ela está presente nos cigarros considerados comuns, mas está presente também no vape, senão a pessoa não ia fumar. Fuma o vape é porque tem nicotina, e a nicotina é, como eu disse, uma substância altamente provocando dependência. E também ela traz problemas cardíacos. Então, assim como o cigarro convencional, o vape também está associado a um aumento de risco cardiovascular, um aumento de risco para infarto, um aumento de risco para AVC, problemas visuais relacionados com essa parte circulatória, problemas renais, além, obviamente, de aumentar o risco de problemas respiratórios diretos, enfisema, DPLC, asma, bronquite, e também aumentar muito os riscos de câncer. Não existe o bom cigarro, todo cigarro é ruim. O bom é não fazer uso do cigarro. Perfeito. E algumas pessoas falam assim, o cigarro comum é muito ruim, mas eu fumo vape porque é mais tranquilo. Eu sei que faz mal, mas é mais tranquilo. Tem isso ou os dois são iguais? Tudo é ruim mesmo e tem que parar logo com esse vício? É um mito, é um mito. O vape também é muito ruim e, como eu disse, essa falsa impressão de que o vape é mais suave, é mais leve, faz com que as pessoas utilizem com muita frequência. E aí aumenta muito a carga da inalação. Então isso faz muito mal. Então o ideal é não fazer uso de nenhum tipo de cigarro, porque ambos irão aumentar os riscos cardiovasculares e demais outros riscos aí. Agora, quem não gosta daquele bom cafezinho? Só que tem gente que extrapola, né? É 1, 2, até 3 garrafas por dia. Beber café em excesso pode prejudicar o nosso coração, doutor? Em excesso, sim. Tudo em excesso faz mal. Água em excesso faz mal. O café não é diferente. O café, utilizado em doses moderadas, pequenas a moderadas, é muito bom. Ele é um estimulante, ele faz o nosso raciocínio funcionar melhor, aumenta o poder de concentração. Para quem gosta, obviamente, o paladar é muito agradável, mas o excesso pode trazer problemas. Quais são os problemas associados, principalmente do ponto de vista cardiovascular? Ele, como estimulante, a cafeína é um estimulante, ela faz o coração bater mais rápido. Então, ingestões assim, de grandes quantidades, e ao longo do dia inteiro, à noite, vão fazer com que o seu coração ele fique estimulado, em alta estimulação, o tempo inteiro. Faz com que o seu coração bata muito rápido o tempo inteiro. Isso não é bom. A frequência cardíaca, esse número de batimentos por minuto, é um dos determinantes da pressão arterial. Então, esse batimento acelerado, muito aumentado, provocado pela cafeína, ao longo do dia, ao longo da noite, é um dos fatores que podem, inclusive, influenciar nessas alterações de pressão. O paciente que era hipertenso, estava controlado, deixou de ficar controlado. Então, não se deve fazer uso abusivo. Uso em pequena quantidade, pequena moderada, sim, é bom para a saúde, é um estimulante, mas deve tomar cuidado com os excessos. Doutor, agora tem aquele que o pessoal fala, tomar um vinhozinho, aquela cervejinha, às vezes, faz mal mesmo. Tem gente que fala, não, é bom que protege o coração vai ficar funcionando belezinha. Tem isso, doutor? Em relação ao vinho, existem realmente estudos que comprovam que existe uma pequena associação do uso frequente de um pequeno cálice de vinho diário para a saúde do coração. O vinho, inclusive, é incluído numa dieta chamada dieta do Mediterrâneo, que é baseada também em frutas, verduras, legumes e também no vinho. Então tem-se realmente essa comprovação, o vinho tinto principalmente, como um protetor cardíaco. Mas as pessoas às vezes se amparam nisso para fazer o uso abusivo. É pequena quantidade, é um cálice pequeno, uso regular. Não pode ser um copo, não pode ser uma garrafa. Falar se um cálice faz bem, uma garrafa vai fazer ser melhor ainda? Não, isso é um engano, é o ledo engano. Aí aumenta o risco associado à ingesta excessiva do álcool. A cerveja não tem nenhuma comprovação de que cerveja traga algum benefício do ponto de vista cardiovascular. As pessoas falam, mas eu urino mais, é bom que tira o excesso de líquido. Não é por esse motivo. O álcool, ele atua no sistema nervoso central e inibe a produção do hormônio que controla a diurese. A gente urina por isso, a gente acaba ficando desidratado, na verdade. Você não urina porque é bom, você urina porque não produz esse hormônio. Aí você fica desidratado, por isso no outro dia acorda com dor de cabeça. Porque urinou muito por causa do álcool e a dor de cabeça dói porque está desidratado. O ideal, para quem gosta, fazer uso em pequenas quantidades. Não que seja um uso frequente, seja um uso esporádico, mas no sentido recreativo. O uso frequente atrapalha muito em relação, principalmente, descontrole de pressão, alterações de colesterol e triglicéridos relacionados com cerveja. Então, como eu disse anteriormente, o abuso é ruim em qualquer situação. A atividade física influencia diretamente na qualidade de vida. Tem um exercício específico que atua na melhora do coração? As atividades físicas mais relacionadas à saúde do coração são as atividades físicas aeróbicas. Quais são elas? Caminhada, bicicleta, esteira, natação, spin, step, atividades que fazem queimar caloria, que condicionam fisicamente do ponto de vista aeróbico. A musculação não posso fazer? Não é isso.
Existem alguns estudos atualmente que comprovam que um pouco de musculação também é interessante, é legal do ponto de vista cardíaco. Então, deve-se tentar manter o equilíbrio entre a atividade física aeróbica, bicicleta, esteira, caminhada, natação, e a musculação não de tão alta intensidade. Mas para manter a tonificação muscular é interessante, associado ao condicionamento físico aeróbico. Maravilha. Algumas pessoas falam assim, eu só faço uma caminhadinha todo dia, ou às vezes segunda, quarta e sexta, e se me pedir para fazer mais, está pedindo muito. Resolve só essa caminhadinha ou tem que dar mais uma intensificada nos treinos? Resolver não resolve não, mas qualquer atividade é melhor do que atividade física nenhuma. Então, uma pequena caminhada, claro que vai promover uma ajuda, vai ser benéfico, mas a pessoa que tem o hábito, segunda a sexta-feira, 5 vezes por semana, uma atividade física, aeróbica, 40 minutos a 1 hora, uma atividade mais intensa, certamente ele será muito mais beneficiado, ele vai ter uma proteção cardiovascular muito maior do que quem não pratica esse padrão de atividade física. E não pode fazer de vez em quando, né? Uma semana eu faço e fico 2 sem fazer, não. É fazer regularmente, 5 vezes por semana, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. Correto. E doutor, para a gente fechar com chave de ouro, a gente falou da importância do exercício para a prevenção dos problemas cardíacos. E quem tem problema cardiovascular pode fazer exercício, deve ser acompanhado pelo médico? Deve-se fazer uma avaliação específica com o cardiologista para dimensionar qual é o problema daquele paciente, qual é a gravidade, qual é a intensidade, para a gente saber qual o grau de limitação que vai provocar. De uma forma geral, a atividade física ela é muito benéfica, é muito importante para os cardiopatas. Existe inclusive o que a gente chama de reabilitação cardiovascular. São alguns exercícios específicos para quem tem alguns determinados problemas cardíacos. Mas o mais importante, Pedro, é diagnosticar corretamente, tratar de maneira correta e acompanhar de maneira correta esse paciente, que aí serão implementadas todas as medidas, desde o diagnóstico, ao tratamento medicamentoso ou não medicamentoso que for, e o acompanhamento posterior, para promover qualidade de vida, para promover uma vida mais longínqua, duradoura e com qualidade. Correto. Muito obrigado, doutor. Foi um prazer conversar com você e esclarecer as dúvidas da internet e de todo o nosso público. Com certeza foi muito esclarecedora essa conversa nossa. Você curtiu mais um Doutor Responde no Portal Gerais News, na TV GN. Muito obrigado pela sua audiência e semana que vem tem mais.